coração da era da tribulação, quando o mundo se debate em sombras e tumultos, emerge um par de figuras misteriosas, as duas testemunhas. Seu destino é profético e sua missão é divina. No Apocalipse capítulo 11, versículos de 3 a 12, encontramos o relato impressionante de sua jornada. Imagine isso. Eles recebem a autoridade divina para proclamar a verdade durante 1260 dias, um período que se estende a 42 meses ou 1 ano e meio. Vestidos em sacos ásperos, essas testemunhas são mais do que meros mensageiros. São as oliveiras e candeeiros diante do Senhor da terra. Eles possuem um dom notável. O fogo que emana de suas palavras devora todos aqueles que tentam prejudicá-los. E assim, a cidade de Jerusalém será palco do seu profético ministério. Estas testemunhas não apenas profetizam, mas também pregam e demonstram o poder do arrependimento, simbolizado por seus trajes humildes de saco. Mesmo em face do antagonismo global, eles permanecem inabaláveis. O poder que possuem é tão extraordinário que podem testemunhar durante 1260 dias, desafiando seus inimigos com o fogo da verdade. Prepare-se para uma jornada fascinante enquanto exploramos o papel transcendental destas duas testemunhas no desenrolar da história divina. Deus envolve as duas testemunhas com uma proteção especial, semelhante à concedida a Elias. Na gramática grega antiga, todos os substantivos usados para se referir a essas testemunhas são do sexo masculino. E assim, elas se revelam como dois homens designados por Deus para uma missão divina. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 6, encontramos o registro de seus incríveis poderes sobrenaturais que acompanham a mensagem que proclamam. Essas duas testemunhas têm a capacidade de fechar os céus, de modo que a chuva não cairá durante os dias de sua profecia, um julgamento e um chamado à salvação. Além disso, elas têm o domínio sobre as águas dos mares e rios, transformando-os em sangue e desencadeando pragas sobre a terra sempre que assim desejarem. São portadoras de milagres e dotadas de uma autoridade que nenhum ser humano pode contestar. Entretanto, quando seu testemunho estiver completo, um evento trágico se desenrola. Em Apocalipse capítulo 11, versículos de 7 a 10, somos apresentados a um confronto inevitável. A besta emerge do abismo, travando uma guerra com as testemunhas divinas. A besta prevalece e mata as testemunhas, cujos corpos são deixados nas ruas de Jerusalém, uma cidade simbolicamente chamada de Sodoma e Egito. O mundo observa horrorizado, mas também com uma estranha celebração, enquanto os cadáveres das testemunhas são expostos por 3 dias e meio, recusando-se a permitir que sejam sepultados. Aqueles que habitam na terra se alegram com a suposta derrota dos profetas que os atormentaram e perturbaram. A terra triunfa, mas a história está longe de terminar. O impacto desses eventos transcende fronteiras, idiomas e culturas, ecoando em todas as pessoas, tribos e nações. Isso nos lembra, de forma indireta, do poder avassalador da mídia de massa em nosso tempo atual. Imagine uma transmissão mundial ao vivo, acessível em todos os canais e pela internet, onde o cenário descrito aqui se desenrola diante dos olhos do mundo. Nesse contexto, o tratamento humilhante dado às duas testemunhas ao expor seus cadáveres à vista de todos se torna a pior humilhação que alguém poderia sofrer nas mãos de seus inimigos. Isso nos faz refletir sobre como a exposição pública e a disseminação instantânea de informações moldam nossa sociedade contemporânea, onde o escrutínio público pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. A pregação incansável dessas duas testemunhas e seu chamado ao arrependimento foram um tormento para muitos, pois confrontavam aqueles que preferiam abraçar as mentiras em vez de enfrentar a verdade. A resistência à verdade é um tema universal que ecoa ao longo da história.
E o impacto das palavras das testemunhas ecoa até os dias de hoje, onde muitos ainda escolhem a ilusão em vez da realidade. Durante um pouco mais de 3 dias, os corpos das testemunhas jazem nas ruas, enquanto a consciência da missa transnacional é atormentada pelas imagens que testemunhou. Celebra-se a aparente vitória sobre elas e comemora-se sua remoção do cenário. No entanto, quando essas duas figuras ressurgem diante de todos, o alívio inicial cede lugar ao terror. Sua ressurreição é anunciada por uma voz estrondosa dos céus que ordena: "Vinde acima". O renascimento das testemunhas é narrado em Apocalipse capítulo 11, versículos 11 e 12. Após 3 dias e meio, o sopro de vida de Deus entra nelas e elas se erguem imponentes. Grande medo e pânico envolvem aqueles que as observam, pois a natureza miraculosa desse evento é inegável. As duas testemunhas obedecem à voz do céu, ascendendo aos céus em uma nuvem, diante dos olhos atônitos de seus inimigos. A terra que não foi digna delas vê-as serem chamadas de volta por Deus e levadas para o céu. Esse momento crucial enfatiza a notável singularidade das testemunhas e a natureza divina de sua missão. No entanto, a pergunta persiste. Diante de tais maravilhas e julgamentos, as massas finalmente ouvirão os profetas de Deus? Um grande terremoto sacode a terra, um evento que frequentemente simboliza julgamento divino e inspira muitos a louvar a Deus. Mas resta saber se esse despertar levará a um arrependimento genuíno e, em última instância, à salvação. À medida que as pessoas abandonam a cidade, um terremoto poderoso já terá arrasado 1/10 de seus edifícios, tirando a vida de 7.000 de seus habitantes. É impossível não notar as notáveis semelhanças entre as mortes das duas testemunhas e a crucificação de Jesus. As coincidências são tão marcantes que, inevitavelmente, nos fazem pensar na ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, eventos que também ocorreram em Jerusalém. No entanto, há diferenças notáveis. No caso das testemunhas, o terremoto coincide com sua morte, e o público em geral testemunha não apenas sua ressurreição após 3 dias, mas também sua ascensão, que resulta em temor e glória a Deus. Essa distinção destaca a singularidade do evento das testemunhas, que, embora ecoando o contexto de Jerusalém, traz um significado próprio. A questão da identidade das duas testemunhas é um ponto de discussão que inspira várias teorias. Existem 3 principais teorias sobre quem elas poderiam ser, conforme revelado na profecia. Uma teoria amplamente discutida é a de que Moisés e Elias poderiam ser as duas testemunhas, uma conjectura que se baseia em evidências sólidas. João faz referências específicas aos milagres que as testemunhas executarão, o que leva muitos a acreditar que Moisés e Elias são os prováveis candidatos. Moisés, um dos maiores líderes da história do povo de Deus, testemunhou mais milagres do que Abraão, Isaque e Jacó juntos. Com uma série de milagres acontecendo de forma sequencial, ele invocou a intervenção divina em nome do seu povo. Esses milagres incluem a conversão de água em sangue, como descrito em Êxodo, capítulo 7, versículos 20 e 21, quando Moisés e Arão atingiram as águas do Nilo com um cajado, transformando-as em sangue. O Nilo ficou poluído, causando a morte dos peixes e tornando a água imbebível para os egípcios. Além disso, as testemunhas possuirão o poder de destruir seus inimigos com fogo, algo que ecoa eventos na vida de Elias e Moisés. Um exemplo notável é quando Elias invocou o fogo do Senhor, que consumiu os 250 homens que estavam oferecendo incenso, demonstrando o poder sobrenatural que possuía. Essas conexões entre as ações das testemunhas e os milagres realizados por Moisés e Elias sugerem que eles são candidatos plausíveis para o papel das duas testemunhas na profecia.
Uma visão que fortalece a possibilidade de Moisés e Elias serem as duas testemunhas é o registro de sua aparição com Jesus na Transfiguração, conforme descrito em Mateus, capítulo 17, versículos 13 e 4. Naquela ocasião, Moisés e Elias foram vistos conversando com Jesus, um evento de profundo significado espiritual. Pedro ficou tão impactado por essa visão que sugeriu a construção de 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias, revelando a importância atribuída a essas figuras espirituais. Essa conexão ressoa com a descrição das duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11, versículo 5, onde se afirma que se alguém quiser prejudicá-las, fogo sai de suas bocas e devora seus inimigos. A semelhança das ações das testemunhas com as de Moisés e Elias é notável. Além disso, a teoria de que Elias é uma das testemunhas ganha força devido à semelhança entre seu ministério e as ações das duas testemunhas, como descrito em Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18. Elias, um homem sujeito às mesmas fraquezas humanas, orou intensamente para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e então orou novamente para que a chuva caísse. Essa narrativa reflete os poderes sobrenaturais atribuídos às testemunhas. A tradição judaica também antecipa o retorno de Moisés e Elias, baseada nas profecias de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, e na promessa de Deus de levantar um profeta semelhante a Moisés, conforme Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e 18. Para alguns judeus, o retorno de Moisés é considerado necessário para cumprir essa profecia. Essas conexões e referências proféticas acrescentam complexidade à discussão sobre a identidade das testemunhas, revelando uma rica tapeçaria de tradições e crenças que envolvem essas figuras espirituais. A segunda teoria que tem ganhado notoriedade aponta para a possibilidade de Enoque e Elias serem as duas testemunhas. Enoque e Elias são frequentemente considerados como candidatos principais devido aos eventos extraordinários que cercaram suas mortes. Segundo a tradição, Deus os levou diretamente para o céu, sem passarem pelo processo comum de morrer. A história de Enoque é registrada em Gênesis, que relata que Enoque viveu 365 anos e, ao final de sua vida, ele simplesmente andou com Deus e ele desapareceu, porque Deus o levou. Isso é interpretado como Enoque sendo elevado ao céu sem passar pela morte. De maneira semelhante, Elias é descrito em 2 Reis como sendo levado ao céu em uma carruagem de fogo com cavalos de fogo, subindo em um redemoinho. Os defensores dessa teoria também recorrem à passagem em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que declara que está destinado aos homens morrerem uma vez. Argumentam que a ascensão direta de Enoque e Elias, sem experimentar a morte, pode torná-los candidatos plausíveis para o papel das duas testemunhas. Parece que a ausência de morte natural de Enoque e Elias os torna qualificados para o papel das duas testemunhas, que, de acordo com a profecia, enfrentarão a morte depois de concluírem suas respectivas tarefas. Argumenta-se que, uma vez que nem Enoque nem Elias morreram uma morte comum, mas foram levados diretamente para o céu, isso os qualifica para desempenhar esse papel. No entanto, é importante ressaltar que essa interpretação de Hebreus 9, versículo 27, é contestável, uma vez que o versículo descreve um princípio e não uma lei absoluta e imutável. Exemplos como a ressurreição de Lázaro e outras situações em que pessoas morreram mais de uma vez não invalidam o princípio geral. O momento do arrebatamento também é um exemplo em que a Igreja na Terra não experimentará a morte, demonstrando que essa passagem é um princípio, com notáveis exceções que, em última análise, confirmam, em vez de negar, a regra.
Embora haja argumentos que sugerem Enoque e Elias como possíveis testemunhas, o princípio de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, não é um argumento decisivo nesse caso. Além disso, tanto Enoque quanto Elias eram profetas que proclamaram o julgamento de Deus em seus respectivos ministérios, conforme evidenciado pelas Escrituras. A terceira perspectiva que merece consideração é a de que, devido à ausência de detalhes específicos sobre as duas testemunhas em Apocalipse 11, qualquer pessoa, independentemente de sua fama ou notoriedade, pode ser considerada como candidata a ocupar esses papéis. A Escritura não fornece uma lista de nomes para as testemunhas e nenhum indivíduo famoso é mencionado em relação à sua aparição. Assim, é plenamente possível que Deus escolha dois crentes comuns e os capacite para realizar os mesmos sinais e maravilhas que Moisés e Elias realizaram. Apocalipse 11 não impõe a necessidade de identificar indivíduos famosos como as duas testemunhas. Em vez disso, podemos encontrar um intrigante modelo em Zacarias 4, que pode ser relacionado às testemunhas mencionadas em Apocalipse. Nessa visão, Zacarias viu um candelabro feito inteiramente de ouro maciço, com uma tigela de azeite sobre ele e oliveiras de ambos os lados. O azeite flui das oliveiras para a tigela, mantendo o equilíbrio necessário para manter a luz acesa. Essa visão transmitiu a mensagem de que o trabalho de reconstrução do templo não seria realizado por força humana, mas pelo Espírito de Deus. Assim, esse modelo sugere que o poder de Deus flui através de duas pessoas designadas para a tarefa, sem especificar suas identidades. Quem são as duas testemunhas do Apocalipse permanece um mistério não resolvido. Todas as três interpretações, incluindo a possibilidade de indivíduos desconhecidos, são válidas e plausíveis para os cristãos. Portanto, os cristãos não devem ser dogmáticos na identificação das duas testemunhas, uma vez que não conhecemos suas identidades. O que importa é o trabalho que realizam e as lições que podemos extrair de suas ações. O que é crucial a lembrar é que, independentemente de quem sejam as duas testemunhas, seu papel é proclamar a mensagem de Deus, realizar sinais e maravilhas e desempenhar um papel importante nos eventos que cercam o fim dos tempos. A identidade deles pode permanecer um mistério, mas o trabalho que realizam e as lições que podemos aprender com suas ações são o que realmente importa. Agradecemos por assistir a este vídeo e explorar este intrigante tópico com a gente. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam participar desta discussão. E é claro, inscreva-se no nosso canal para mais vídeos sobre temas bíblicos e espirituais. Até a próxima!